Pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui, nós estamos na parte mais confidencial de toda o chamado Bhagavatam e toda a literatura védica, né? Que é a dança da raça, que é o 33º capítulo do 10º canto. Então, nós estamos vendo aqui, eles dançaram, estão descansando, e aqui então, tem trocas amorosas, né, entre Krishna e as Gopis, né? Então, eu estou vendo aqui, ao lado do rosto de Krishna, uma Gopi encostou-se o seu, embelezado pela refulgência de seus brincos que reluziam enquanto ela dançava. Krishna então deu-lhe cuidadosamente a noz de bétalo que estava mascando. Krishna mascando, a noz de bétalo pegou e deu na boca dela. Outra Gopi, que tanto cantar e dançar, tilintando os guizos de seus tornozelos e cintura, ficou fatigada. Então ela pôs sob seus seios a confortante mão de lótus do Senhor, a Tilta, que estava de pé ao seu lado. Por terem conseguido como um amante íntimo, Senhora Tilta, o consorte exclusivo da deusa da fortuna, as Gopis desfrutavam grande prazer. Elas cantavam suas glórias enquanto ele segurava-lhe o pescoço com seus braços. Então, assim, amor puro, né? Devoção total, assim, felicidade total. Desse modo, o Senhor Krishna, original Senhor Narayana, amo da deusa da fortuna, deleitava-se na companhia das jovens de Vraja, abraçando-as, acariciando-as e completando-os e contemplando os amorosos e contemplando-as amorosamente enquanto dava largos e divertidos sorrisos. Era como se uma criança brincasse com seu próprio reflexo. Então as Gopis eram tão belas como Krishna, né? É a potência interna de Krishna. Na realidade, elas não tem nada errado aqui, elas são a própria energia interna de Krishna. Com sentidos dominados pela alegria de ter associação física do Senhor, as Gopis não podiam impedir que seus cabelos vestidos de traje que lhes cobriam os seios ficassem em desalinho e que suas guirlandas de ornamentos espalhassem o herói da dinastia Kuru. Então, Maharaj, Shukadeva Goswami está falando, Maharaj, falando assim, narrando para Maharaj Parikshit, né? As esposas dos semideuses, observando os seus aeroplanos, as atividades divertidas de Krishna, entraram em transe e ficaram abaladas pela luxúria. De fato, até a lua e seu séquito, as estrelas, surpreenderam-se. Todo mundo ficou assim, encantado, né? Expandindo-se tantas vezes quanto eram as mulheres dos vaqueiros, com quem se associava o Senhor Supremo, embora autossatisfeito, desfrutava e se divertia na companhia delas. Né? Assim, muito, muito, muito belo, né? Meu querido rei, meu querido rei, na água Krishna viu-se borrifando, entraram no rio de Amuna, né? Na água Krishna viu-se borrifado de todos os lados pelas risonhas Gopis, que o contemplavam com amor, enquanto os semideuses o adoravam lançando seus aeroplanos chuva de flores. O Senhor, ao satisfeito, sentia prazer em brincar como o rei dos elefantes. Assim como o rei dos elefantes brincando, né, com as elefantas. Embora as Gopis estivessem fortemente apegadas ao Senhor Krishna, cujos desejos são sempre satisfeitos, o Senhor, no íntimo, não era afetado por nenhum desejo sexual mundano. Ainda assim, para executar seus passatempos, o Senhor tirou proveito de todas aquelas enluaradas noites de outono que inspiram descrições poéticas a respeito dos casos amorosos transcendentais. Assim, algo muito, muito, muito elevado isso aqui, né? Fala aqui que é difícil traduzir a palavra rasa, que indica a bem-aventurança espiritual derivada da relação amorosa entre a alma e o Senhor Krishna. Então, assim, a palavra rasa quer dizer essa uma bem-aventurança, um prazer que se tem, né? Um gosto, né?
Maharaj Parikshit perguntou, né? Ó Brahmana, a suprema personalidade de Deus, o Senhor do Universo, desceu a essa terra junto com sua porção plenária para desfrutar, para destruir a religião e estabelecer os princípios religiosos. De fato, ele é orador original, seguidor e guardião das leis morais. Como então poderia ele tê-las violado tocando as esposas alheias? Maharaj fez essa pergunta, mas elas eram casadas, né? Krishna veio restabelecer a religião, como é que é isso? Então, enquanto Shukadeva Goswami falava, o rei Parikshit notou que as pessoas sentadas na assembleia, à margem do Ganges, alimentavam dúvidas sobre as atividades do Senhor. Maharaj Parikshit estava de olho nos sábios, que estava todo mundo ouvindo, né? Ele estava entendendo tudo, mas ele com as pessoas tinha dúvidas, né? Então, por isso que fez a pergunta, né? Essas pessoas céticas eram karmis, gyanis e outros não devotos do Senhor. Para esclarecer as dúvidas destes, o rei Parikshit, em nome deles, fez essas perguntas. Então, assim, fez essas perguntas assim, para ajudar as pessoas a esclarecer, né? Ó fiel cumpridor dos votos, por favor, destrói nossas dúvidas, explicando-nos que propósito o autossatisfeito Senhor dos Yados tinha em mente ao proceder de um modo tão desprezível. Que aparentemente Krishna estava sendo um libertino, né, com mulheres. Imagina, Shukadeva Goswami está falando, né? Aí vai falar: a posição dos controladores poderosos não é ameaçada por nenhuma transgressão aparentemente audaciosa de moralidade que possamos ver neles. Então, não é ameaçada, né? Pois eles são tal qual fogo que devora tudo que lhe forneça, que se lhe forneça, e permanece impoluto. Então, como o fogo, se joga qualquer coisa no fogo, ele destrói tudo. Então a posição dos controladores, né? Você não pode imitar, né? Um controlador, né? Quem não é um grande controlador jamais deve imitar o comportamento dos dirigentes dessa categoria, nem sequer mentalmente. Se você não é um controlador, você não pode imitar um controlador, entendeu? Se devido à tolice um homem qualquer imita tal comportamento, ele apenas se destruirá, assim como alguém que não seja Rudra se destruirá caso tentasse beber um oceano de veneno. Então, você tentar imitar um controlador é como você tentar imitar o seu Shiva, Rudra. O seu Rudra bebeu um oceano de veneno, né? Então, o Prabhupada às vezes falava isso, né? Que às vezes as pessoas, seguidores do seu Shiva, eles intoxicam. O seu Rudra do seu Shiva intoxicava, tá? O Prabhupada falava, tá bom, então tá. Então, você quer imitar seu Shiva? Então beba também um oceano de veneno. Você não pode imitar um controlador, né? Então, você também está falando aqui, a Krishna está dançando com as golpes, não tem nada errado aqui. Você não pode imitar, tentar fazer isso, né? Você tem que seguir as instruções, né? As declarações dos servos do Senhor, que são devotos, dotados de poder, são sempre verdadeiras. E os atos que executam são exemplares quanto compatíveis com aquelas declarações. Portanto, quem é inteligente deve levar a cabo a instrução deles. Então, você deve levar a cabo as instruções de um líder, não seguir assim coisa que você não pode, né? Assim, os seus atos, lógico, um acharya, ele executa atos exemplares, mas você deve seguir o que ele faz, o que mandando você fazer, não coisa além, né? Coisa que está além da sua capacidade. Aí continua falando, né? Aquele que vive como testemunha, aquele que vive como a testemunha supervisora dentro das golpes e teus maridos, é de fato, dentro de todos os seres vivos corporificados, assume formas neste mundo para desfrutar passatempos transcendentais. Então, Krishna está no coração de todo mundo, no coração das golpes, dos esposos dela, de toda a entidade viva. Assim, assume forma nesse mundo para desfrutar passatempos transcendentais. Então, Krishna veio executar passatempos transcendentais, que às vezes é inconcebível para as pessoas comuns. Então, nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos gestos, tá?